Clube francês prepara nova proposta por Jorge Carrascal. Olympique de Marseille está observando o colombiano na Copa. E mais, elenco se reapresentou hoje, iniciou treinos para o segundo semestre. Pré-jogo, hoje tem seleção brasileira contra o Haiti. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Mengão, que se reapresentou hoje pela manhã no CT Jorge Allau Nindrubu. Inclusive o perfil oficial do Flamengo distribuiu aí fotos dos atletas, deu para ver o Everton Araújo, Samuel Lino, que estava com saudade. Foram 20 dias de férias, né, que o elenco teve. Apenas os jogadores que não foram convocados iniciaram aí esse trabalho visando o segundo semestre, a sequência da temporada. Em clima de descontração e foco, os atletas iniciaram os trabalhos físicos na academia antes de irem a campo, sob o comando da comissão técnica e do português Leonardo Jardim. Essa foi a primeira etapa de treinos para o grupo. Antes da viagem para Portugal, o Flamengo ficará por lá alguns dias, onde jogará 3 amistosos, né? Contra o Lausanne da Suíça, contra o River Plate da Argentina e contra o Benfica lá de Portugal. E aí, a reapresentação do elenco trouxe boas notícias para a comissão técnica. Pelo menos, né? Boas notícias aí nessa pausa para a Copa do Mundo. Recuperados de seus respectivos problemas físicos, o zagueiro Léo Ortiz e o volante Jorginho participaram normalmente das atividades com bola no gramado ao lado dos demais companheiros. Quem também participou 100% foi o espanhol Saúl Ñíguez, né? Aliás, os 3 jogadores anteciparam o retorno das férias, realizaram atividades lá no CT Jorge Allau Nindrubu, enquanto os outros jogadores estavam descansando. Então, notícia boa para o técnico Leonardo Jardim e também para a comissão técnica, já que eles não podem contar aí com 10 jogadores que estão a serviço das seleções. Falando sobre o mercado da bola, o portal UOL trouxe que o Olympique de Marseille deve apresentar uma nova proposta ao Flamengo na próxima janela, essa janela do meio do ano, que abre logo após a Copa do Mundo, pelo meia Jorge Carrascal. O ex-zagueiro franco-senegalês Habib Beye é o atual técnico do Olympique de Marseille, ele entrou no lugar do De Zerbi, e aí tinha alguns nomes lá da última janela. O De Zerbi queria muito contar com o Jorge Carrascal, tanto que o Olympique de Marseille fez uma proposta de 19 milhões de euros, o Olympique de Marseille fez uma proposta de 15 milhões de euros para o Jorge Carrascal. O Flamengo, naquela ocasião, só aceitava 20 milhões de euros. O técnico ainda era o Felipe Luiz e o Carrascal tinha feito uma boa metade de temporada em 2025, logo quando chegou a vestir a camisa do Flamengo. Aí o De Zerbi saiu, assumiu esse franco-senegalês, né, o ex-zagueiro Habib Beye, que hoje é o atual técnico do Olympique de Marseille, e ele viu alguns nomes que passaram para ele da antiga gestão, né, do antigo técnico, do De Zerbi, e ele agora está acompanhando Jorge Carrascal na Copa do Mundo. Mas, assim, para fazer uma nova proposta é preciso o Carrascal entrar, né? E o meia ali, né, titular, é o Rames Rodrigues. Então não se sabe se o Carrascal vai ter aí a oportunidade de mostrar o seu futebol na Copa do Mundo, porque se ele pegar os últimos jogos do Carrascal pelo Flamengo, eu acho que ele não vai fazer outra proposta, não. Eu acho que ele vai desistir da contratação do colombiano. Bom, mas brincadeiras à parte, a informação que chega do portal UOL é essa, que o Olympique continua observando o Jorge Carrascal, mesmo com a mudança no comando técnico. O Flamengo só aceita liberar aí Carrascal por 20 milhões de euros, o que daria aí pouco mais de 120 milhões de reais. Ele chegou aí na temporada passada, após uma passagem pelo Dinamo de Moscou, e o Flamengo pagou cerca de 80 milhões de reais. Deixa aí nos comentários se você venderia Carrascal ou não, ou por qual valor. Pra gente fechar aqui o nosso vídeo, vamos trazer aqui um pré-jogo especial, porque daqui a pouco a bola rola, tem Brasil e Haiti, 9h30 da noite,
é o segundo jogo da seleção aí na fase de grupos da Copa do Mundo, né? A segunda rodada. A bola rola 21h30, horário de Brasília. O jogo acontece no Lincoln Financial Field, lá na Filadélfia. Inclusive já estive nesse estádio muito bonito. Aliás, o Flamengo esteve nesse estádio quando jogou o Mundial de Clubes no meio do ano passado, né? Lincoln Financial Field, lá na Filadélfia. Esse jogo você vai assistir na Cazé TV, aliás, Cazé TV está transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo, de graça, vai passar também na Globo e no SBT. SBT é o Galvão Bueno, né, produção? É, o Galvão Bueno tá lá no SBT. Eu acho que eu vou dar uma moral pro Galvão, vou assistir esse jogo no SBT. A provável escalação da seleção brasileira com Alisson, Danilo do Flamengo na lateral direita, dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e na lateral esquerda, Douglas Santos. O meio campo, Casimiro. Ô, Casimiro, vamos querer, hein? Bruno Guimarães e Luiz Henrique. Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha na frente. Aí, essa provável escalação deve sair já, né? A confirmação da escalação da seleção brasileira. Vamos ao provável time do Haiti para encarar o Brasil. Johnny Placide, Carles Arcus, Ricardo Adé, Renes Dalcross, Martins Experience, Rubens Providence, Belegarde, Jean-Vax, Dom Desnor, Frank Pierrot, Wilson Isidor. Tá aí os comandados do técnico Sebastien Miguel. Vamos ver se a seleção brasileira ou vai ou racha, né? Porque se não vencer do Haiti, vai vencer de quem? Mais de ninguém. Com todo respeito à seleção do Haiti, hoje em dia não tem mais seleção boba, né? A gente viu aí Cabo Verde empatando com a Espanha, a gente viu a Arábia Saudita empatando com o Uruguai, né? A gente viu aí também o Congo, a República Democrática do Congo empatando com Portugal. Não tem mais seleção boba, né? Tava vendo agora a vitória dos Estados Unidos, cara, diante da Austrália. Estados Unidos, né, anfitriã, praticamente aí classificado, matematicamente já está classificado para a fase mata-mata. Estados Unidos com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, e está jogando um futebol convincente. Você vê o futebol dos Estados Unidos, os caras sabem o que fazem com a bola, né? Uma equipe bem treinada, uma equipe que joga certinho, e não é o país do futebol. Os Estados Unidos é o país do futebol americano, do basquete, né? De qualquer coisa, do beisebol, menos de futebol. E os Estados Unidos está aí, mostrando ao mundo, né, que chegou a uma fase mata-mata, dependendo da seleção que pegar, pode avançar. Os Estados Unidos não deve muita coisa para algumas seleções aí não, hein? Enquanto o Brasil tem que dar essa virada de chave hoje. Mas vamos lá, eu acredito que o Brasil hoje vença o Haiti até com uma certa tranquilidade. Eu acredito até numa chuva de gols. Eu acredito até numa goleada. E 500 já? 500 jogos como profissional. Pelo Brasil deve ser o 50º jogo de Vinícius Júnior, né? 50 jogos aí com a camisa da seleção brasileira. Deve ser mais, né? Deve ser mais. Mas o importante aqui, ó, 500 jogos na carreira Vinícius Júnior atinge hoje, entrando em campo pela seleção brasileira. São 50 jogos, acertei. São 50 jogos que o Vini tem com a camisa da seleção, 69 jogos que ele fez com a camisa do Flamengo, né? 5 joguinhos com o Real Madrid Castilha, o Real Madrid B, e no Real Madrid 375 jogos. Parabéns aí, Vini Júnior. Vai decidir, não tem jeito. Hoje tem gol do Vini Júnior. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!